Vamos falar sobre família, tá? A noção bíblica de família, agora você já conhece o paleo-hebraico, pelo menos você já tem acesso, né, na gramática às imagens do paleo-hebraico, e vamos falar agora sobre família, tá bom? Então, shalom a todos, vamos começar a falar aqui sobre família. Eu quero começar a ver com você o primeiro texto em que aparece a palavra família na Bíblia. Aparece em Deuteronômio 29, versículo 18. É como Davi diria, o Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Bom, olha só. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família. A família aqui que aparece, nem tribo cujo coração hoje está tão grande aqui, se desvia do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então aqui está falando do perigo da idolatria, né? E ele fala aqui família, tá vendo? A palavra família em hebraico é essa aqui, ó, mishpachá. Repete comigo aí, mishpachá, Misparra, mishpachá. misparra, Mishpacha. Isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Mishpachá é clã, família, tribo, povo, nação, sociedade. Ó, espécies, aristocratas, aqui é só para Nicolau, né? Ser um aristocrata. Então, família é Mishpachá é família, clã, tá vendo? É um grupo familiar, tá bom? Traz essa ideia de família. Mishpachá, portanto, é a palavra para a família. Agora eu vou trocar o esquema aqui, porque eu vou mostrar para vocês dois dicionários que vocês podem adquiri-los se quiser, depois, não precisa ser agora. Agora não preciso, tá? Esse aqui é o dicionário de William Holiday. Eu já falei dele aqui, já acho que até mostrei para vocês. Temos aqui a palavra mishpachá, que eu já procurei aqui, já achei, né? Mishpachá. Deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui para melhorar. Aqui, mishpachá. Mishpachá, tá vendo? Ele aparece 300 vezes no Antigo Testamento. É comum singular, portanto, é um substantivo comum singular. Tá? E mishpachá, pela terminação aqui, é feminino. É um substantivo feminino, tá? Bom, aí tem algumas variações aqui, beleza? Aqui, ó, família estendida. Não é só a família pai, mãe, filhos. Também a família estendida, é o clã, não é? Avô morando junto, avó, tio, tia, cunhado, é aquela coisa, né? É o puxadinho que a gente faz aqui em Niterói, São Gonçalo, no Brasil, né? Faz o puxadinho e me esparrar, tá? É a família menor, localizada, mas também é a família estendida. Portanto, é clã. Bom, pode ser entendido como clã. Grupo em que se reconhece uma relação de sangue. Tá? Então, é esse clã, todo mundo aparentado lá, e então vive numa único ambiente. Tá? Esse é o clã, essa é a Mishpachá, essa é a família. Tá? Aqui, ó, Deuteronômio 29, 17, que é o que a gente leu, né? Subdivisão de Sebet. E Sebet é tribo, tá? Sebet. Muito bem. Aliás, Shevet, né? Que é tribo. Aí tem outras passagens também, né? Que tem Am, que é povo, Matê, que é tribo também, outra palavra para tribo, a associação, enfim, né? E tem também em outro contexto, Mishpachot, Ot, aqui é o plural feminino. Então, se Mishpachá
é o singular feminino, né? Termina com a. Quando termina com ot, é plural feminino, tá? Que a gente vai aprender ainda mais para frente. Então, mishpachot, famílias, tá bom? Então, nitidamente aqui, ó, raças, subdivisões, tá legal? De grupos étnicos e nacionais, de espécies de animais, de 4 tipos de desastre. Aí tem também outras formas aqui de você compreender. Mas, tecnicamente, no esparrar, no singular feminino, é família estendida, clã. Tá legal? Esse é o dicionário do Holiday. A capa é essa aqui, ó, do Holiday. Essa é a capa lésbico-hebraico, aramaico do Antigo Testamento. Tá bom? Que você pode procurar e comprar, não é tão caro assim. Mas você se organiza e compra quando quiser e quando puder, tá? Ele é muito bom, ele é bíblico, né? Hebraico aramaico do Antigo Testamento, portanto é bíblico, não moderno, publicado por Vida Nova, tá? E ele é um dicionário fantástico. Outro dicionário que eu também quero mostrar para vocês, também aparece aqui, Mishpachá, família, clã, parentes, é o DITAT, que é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Tá aí, ó. Depois eu mostro a capa para vocês. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Esse dicionário aqui ele é diferente, porque ele não trata da palavra pura e simples, né, como um verbete de dicionário comum. Ele é um dicionário de teologia do Antigo. Então, ele vai buscar sempre o significado teológico da palavra. Então, esse dicionário aqui é diferenciado, ele é bem grosso. Eu tenho ele impresso aqui também. Tem os dois dicionários impressos aqui, né? Mishpachá, portanto, família, clã, parentes. Esse substantivo é usado no sentido mais amplo do que a palavra família geralmente indica. O vocábulo que designa os moradores de uma única casa é geralmente Beit, casa, pessoas da casa, ou Beit Av, casa do pai. Na maioria das vezes, o esparrar se refere ao círculo de parentes que tem fortes laços sanguíneos. Então, você tem Beit Av, a casa do pai, que é o pai, a mãe e os filhos. Que é Beit, né, casa, você já sabe. E Mishpachá, que é a palavra que a gente está aprendendo hoje, para ampliar o vocabulário, é a família estendida, portanto, já entendendo como clã. Envolve o clã praticamente inteiro, tá? É a Mishpachá. Com frequência, se emprega Mishpachá como subdivisão de um grupo maior, tal como uma tribo ou uma nação. É assim que, em Números 11, versículo 10, Moisés ouve o povo chorar por famílias, por clãs, né? Por Mishpachá. Em Josué 7, 16 a 18, que descreve a busca feita para identificar o homem culpado de deixar Deus insatisfeito com Israel, isola-se primeiramente a tribo, que é Shevet, de Judá. Em seguida, a família Mishpachá dos Zeraitas, onde a casa Beit de Zavdi. A casa de Zavdi é então examinada e se descobre que um de seus netos, Acã, ele próprio, tendo vários filhos, é o culpado. É o pecado de Acã, né? Então começa pelo mais abrangente, que é Mishpachá, depois a tribo, Shevet, depois a casa, e então você encontra ali, né, o culpado, tá bom? É a pessoa. Muito bem. Juízes 19 também contrasta a casa de um só homem com uma tribo ou família Mishpachá, tá? De acordo com o número 27, de 8 a 11, caso uma família fique sem herdeiros, isto é, sem filhos, a herança deverá passar para os irmãos do chefe da casa. Se não teve irmãos, então a herança caberá aos irmãos do seu pai. Na ausência destes, a linha de sucessão irá até o parente mais chegado da família pelo lado paterno, o parente remidor, o Goel em hebraico, o parente remidor, que é o que Boaz foi para Ruth. Ele foi o parente remidor, o Goel, tá?
procede do clã uma ordem semelhante de preferência. Então, aqui você vê, do ponto de vista cultural, e também, né, com implicações teológicas, de como essa divisão de parentes, que vai do mais abrangente ao menos abrangente, né? Então, você vê aqui, do mais abrangente ao mais particular, como que funciona a Mishpachá, tá? Esse aqui é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, a capa é essa aqui, também publicado por Vida Nova, tá? Esses livros, assim, praticamente quase todos são de Vida Nova, ó. Vendo? Vida Nova, né? Então, é excelente você conseguir ter esses materiais para você consultar e usar quando for possível, tá? Esse aqui, como eu disse, ele é de teologia do Antigo, tá? Então, a preocupação dele é ver o aspecto teológico de cada verbete em hebraico. Tá legal? Bom, agora que você viu o significado da palavra, vamos encerrar agora o conceito de mishpachá e também dos elementos da família menor, da beit, da casa, dentro do palio hebraico. Olha que legal, né? E você vai entender por que que a sociedade bíblica é patriarcal. Aqui você vai ver que o conceito já está valendo desde a antiguidade, desde o começo, desde os primórdios da língua hebraica, tá? Então, vamos lá. A primeira palavra da Beit, né, da casa, da família menor, é pai, ou em hebraico, Av. Você já sabe, né? Av, pai. Ele significa força da casa. Olha que bacana. Força da casa, tá? Por que que o pai é a força da casa? Você vai ver que a mãe também é força, só que é uma força diferente. Olha que legal, né? Você vai pegar a gramática aí, aquela tabela, que também tem o paleo hebraico, para você confirmar, mas eu já vou dizer para você aqui, tá? No hebraico, a palavra para pai é av. Este termo é composto pelas letras Aleph e Bet. Aleph é frequentemente associado com a ideia de força ou liderança, enquanto que Bet representa a casa ou a família. Então, no proto-hebraico, ou no paleo-hebraico, né? É a mesma coisa. O símbolo para Aleph originalmente representava um boi com chifres, que é um símbolo de força e liderança. Sim, você não entendeu errado. Na cultura bíblica antiga, chifre é símbolo de força. Então, se você vivesse na época da Bíblia, você ia querer ser um homem chifrudo. Você ia querer ter muitos chifres. Como de fato, lá em Apocalipse diz que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. O chifre representa a força. A cabeça representa também liderança. Então, força, liderança, poder, certo? E o 10 é o número bíblico, o 10 é o número de quantidade, de grande quantidade. E 7 é o número bíblico que representa a completude, que é completo. Então, é o poder ou a força ou a autoridade em grande quantidade e é muito forte. Era isso que representa as 10 cabeças da besta, as 7 cabeças da besta e os 10 chifres. Estão dizendo que essa besta, que é o sistema de governo, né, do anticristo, é muito poderoso, é amplo, é grandioso, no sentido que só Deus pode quebrar. Só Deus pode vencer. Nenhum ser humano podia. Por causa do símbolo do chifre e das cabeças ali, né? E a quantidade também. Então, o símbolo para Aleph originalmente representava um boi, que é um símbolo de força e liderança.
Beit é uma representação pictográfica de uma casa ou tenda. Você pode ver lá na tabela, né? Beit é casa ou tenda, e o chifre do Aleph é o chifre que simboliza a autoridade. Ô, cabeludo, Fala aí, cabeludo. você pode subir só um pouquinho, por favor? Só um pouco. Aí, tá bom aí. Só para eu tirar uma foto aqui. Tá Tira a ótimo. foto. Obrigado, Pronto. viu? Valeu. Mas essa apostila já está tanto na pasta quanto no grupo. É só pegar lá. Sim, sim, eu já comprei, é porque. Não, eu não não, po- esse PDF aqui da família. Ah, sim, sim, sim. Obrigado. Botei lá já, tá? Eu vou até, nesse PDF aqui, eu fui até mais além do que o que eu vou falar hoje na aula. Eu já vou além, tá? Bom, então no proto-hebraico você vê que o pai significa a força da casa, porque o Aleph é a força e casa é o Beit. Então você já entendeu o significado. Ó, juntas, essas letras formam a palavra ave, que literalmente pode ser entendido como força da casa. O pai é visto como líder e protetor, provendo força, direção e segurança para a família. Olha o papel do pai. O pai que não está produzindo esse sentimento na sua casa é o pai que está falhando em seu papel, no sentido bíblico. Ele é o líder, protetor e provedor de força, direção e segurança, além de comida também, né? De alimento para a família. Entende? Assim como Deus é o nosso pai, é o nosso pastor também, porque ele produz tudo para a gente. Ele provê tudo para a gente. O pai é esse provedor. Protege a família, ele é o líder, ele é o cabeça do lar. Desde o palio hebraico é assim, tá? Então, quando fala assim, pai, na época bíblica, se você desdenhar do pai, é tabu. É você incorrer em um grave erro social e até espiritual. Na parábola que Jesus contou do filho pródigo, eu já vou dizer para você, parábolas, os personagens das parábolas não existiram, todos eram personagens ficcionais, e que Lázaro, todo mundo era ficcional, o filho pródigo, o filho que ficou, o pai da parábola também, tudo é ficção, tá? E quando o filho pede a herança com o pai vivo, foi uma afronta enorme, porque ali ele estava dizendo para o pai, eu quero que você morra. E numa sociedade patriarcal em que o pai é essa figura de autoridade, liderança, ele estava até assinando a própria sentença de morte. Agora você entende por que na história que Jesus inventou, o pai correu para abraçar o filho. Primeiro, o pai, o homem importante, imponente, não corre em público. Na época, homens adultos não corriam em público. Quem corre é moça, é servo, é criança. Homem adulto não corre. Homem adulto anda, entendeu? Com imponência, com autoridade. O pai correu. Por quê? Por que ele passou o vexame público, de correr em público, né? Para abraçar o filho. Porque o filho, quando estava se aproximando, ele ia passar pelos servos do pai no clã. E ele podia ser apedrejado pelo que ele tinha feito. Ele podia ser apedrejado. Então, para proteger o filho e não ser apedrejado, o pai correu, passou vexame em público, abraçou o filho para não tacar pedra, porque ele foi um escudo humano para proteger o filho, colocou a roupa, colocou o anel, trocou as sandálias, tudo para mostrar que ele era bem-vindo de volta. Era tudo para proteger aquele rapaz. Entendeu? O pai aqui ficcional, né, do filho pródigo, que representa Deus, ele fez de tudo para proteger, mesmo o filho que era
pródigo. Pródigo significa gastador. Pródigo não significa perdido. Pródigo significa perdulário, gastador, tá? Entendeu, pai? Posso seguir com a mãe? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Um comentário? Ou vocês são seminaristas? Alguma heresia? Tá tudo tranquilo? Ô, pastor, uma pergunta. Estou dando uma olhada Diga aí. aqui, me antecipei aqui quanto ao significado da mãe, né? Essa é uma compreensão do Antigo Testamento. É, porque O assim, quando a novo gente. também. Não, não, sim, mas talvez o novo complemente um pouco esse entendimento, não? Porque quando a gente observa, por exemplo, é, quais são, né, as funções da mulher e do homem dentro do seu lar, na composição familiar, você vê, por exemplo, lá no Novo, dizendo de que o homem, né, ele é o cabeça da casa, assim como Cristo é da igreja, e que, portanto, ele deve amá-la a ponto de se sacrificar por ela, assim como Cristo sacrificou pela igreja. Nesse sentido, o Novo Testamento complementa, é isso que eu quero dizer. Ah, sim. O mesmo conceito é um conceito milenar, Uhum. vale ainda hoje para a gente, né? Esse é o conceito tradicional de família, que o diabo tem tanta raiva, tem tanto Aham. ódio, né? Por causa disso. E, de fato, a mãe, ela também é força. A mãe não é mais fraca, ela é força Sim, também. sem dúvida, sem dúvida. Só que é uma força diferente, ela é a força que une. Agora, pastor, só Ah, para entender, essa compreensão que você está, né, explicando para a gente, eu posso dizer que ela tem quantos mil anos aproximadamente atrás? uns 3 a 4 mil anos, desde Adão e Eva, né? Sim. Isso aqui já foi passado por Deus para eles, e eles já foram aprendendo a fazer isso, entendeu? A trabalhar assim. Então, o Perfeito. pai é a proteção, é a provisão. O pai é essa força e a autoridade da casa. A mãe também é força e também é autoridade, tá? Uhum. Só que ela tem um campo de ação diferente, ela une, tá? A palavra hebraica para mãe é em. Repete aí, And. em, né? M. É composta pelas letras Aleph, que também é força, autoridade, poder, né? É o chifre também, Aleph, e Men Sofit, o Men final. O Men Sofit, no proto-hebraico, tá? Você vê que o Aleph, você já sabe que é força, e Men representa água. Ou literalmente em hebraico, águas, no plural. Por quê? No hebraico não existe a palavra água no singular, assim como céu no singular também não existe no hebraico. É sempre no plural. Água, em hebraico, é maim. E maim, com essa terminação iod, men, é o plural masculino, tá? E shamaim também, que é céus, né? E nos céus tem um esquema legal aberto que você vai gostar. Depois eu abro lá em Gênesis para te mostrar. Me lembra aí. Me lembra aí, tá? De falar sobre os céus. Então, men representa a água, que simboliza a vida em continuidade, em grande quantidade também. Água representa a água dos mares, né? Representa a quantidade também exorbitante. Então, o significado é pode ser interpretado como a força que une e dá vida. A mãe é o vínculo que mantém a família unida, nutrindo e cuidando dos membros da família com amor e compaixão. Então, veja, o pai sai para conquistar, a mãe fica para preservar o que foi conquistado. Entende? O pai caça e leva a caça para casa. A mãe prepara a caça e a comida para a família toda. O pai conquista terras para o clã, para o país, né, para a nação, nas guerras. A mãe fica, e quando o pai retorna, ela, além de dar graças a Deus, né, por ter o marido vivo ainda, e ela preserva os filhos, cuida dos filhos em qualquer circunstância. Então,
O pai é força? É, e a mãe também é. Então, força a quantos? Na próxima semana, eu vou falar do papel da mulher. Vou falar do que a Bíblia realmente ensina sobre a mulher. Você também vai ver sua peruca pegar fogo a ponto de passar assim para cima como se fosse um vulcão, né? Sua peruca vai rodar e vai rodopiar, voando como se fosse um vulcão, porque você jamais entendeu o que a Bíblia realmente fala sobre mulher. Você vai se espantar, tá? Então, ó, o pai é a força de liderança da casa, a mãe também é a força que une, porque ela trata de relacionamentos. A mãe, ela une por causa dos relacionamentos que ela fortalece, tá? Essa é a compreensão, portanto, de pai e mãe no proto-hebraico. O filho aqui é masculino, tá? É Ben. Ben, repete aí, Ben. Ben, 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 né? Ben é a vida da casa. Filha é Bat, tá? Mas no proto-hebraico aqui é Ben, que a gente vai ver o masculino só, Ben. É a vida da casa, tá? A palavra para filho em hebraico é Ben. Esta palavra é formada pelas letras Bet e Nun final. No proto-hebraico, Bet, como mencionado, representa a casa. O Nun representa a ideia de continuidade ou perpetuação, muitas vezes simbolizada por uma semente, que carrega a ideia de nova vida. De fato, o desenho do Nun no proto-hebraico lembra uma semente humana, lembra um espermatozoide, entendeu? Então, ele lembra a semente, porque traz essa ideia de a semente da casa, o futuro da casa. Então, se o pai e a mãe representam o presente na liderança, o filho representa a liderança, é a força futura e a perpetuação do clã, da mishpachá, da família, tá? Então, o significado bem pode ser entendido como a vida da casa, o filho é visto como aquele que continua a linhagem e perpetua o legado da família, trazendo vitalidade e esperança para o futuro. Por isso que naquela época, naquela cultura, uma família cuja mulher não podia dar filhos, a mulher ficava desesperada. Você vê lá todas as mulheres estéreis da Bíblia. Você vê Sara, você vê Rebeca, todo mundo lá estéril, e a culpa era sempre da mulher. O homem nunca era culpado. Mas, de fato, né? Quando dava a concubina lá para o homem dormir, aí o filho nascia. Então, de fato, a culpa era da mulher. Mas culturalmente já era uma coisa tácita, né? Se não podia dar filhos, a culpa era dela, nunca dele. Era uma questão cultural na época, né? Bom, então você viu que filho significa, portanto, a vida da casa, a garantia da perpetuação do clã, tá? Por isso, ter filhos era muito importante. Bom, nós já vimos Mishpachá significa unidade perfeita. Mishpachá, unidade perfeita. A palavra hebraica é Mishpachá, no proto-hebraico, tem muitas letras aqui, mas a raiz é chapá, tá? Essa raiz, chapá, chapar, né? Que carrega a ideia de extensão ou espalhar, sugerindo multiplicidade e expansão também. O significado do esparrar representa a unidade de todas essas forças, pai, mãe e filhos, tudo trabalhando junto. É a unidade perfeita onde cada membro contribui para o bem-estar e o propósito comum da família. A família é vista como uma microcomunidade onde valores, tradições e a fé são passados de geração em geração, tá? Bom, aqui eu vou repetir, né, para concluir, e eu não vou trabalhar isso aqui nesse estudo de hoje, mas você tem o material aí. Você pode depois trabalhar com a igreja, se você for dar esse estudo em algum lugar. Só falar que foi eu que dei, tá? Tem que dizer de onde veio a fonte.
certo? Então, ó, por que Satanás ataca as famílias humanas? Tem um estudo bíblico aqui sobre isso, os motivos pelo qual o saforeta, o chifrudo, o chila de criança, né? Por que que ele faz isso? Como Satanás ataca as famílias humanas? Como é que ele faz? As táticas dele estão aqui, ó. Você pode ver no PDF também. Você pode também aprender como se defender contra os ataques de Satanás à sua família. Também coloquei isso aqui, tá? Pra você saber como se defender. Legal? Não vou falar isso aqui agora, só para você ter o estudo aí. E você pega lá a apostila, já está na pasta. Eu coloquei no grupo também para você pegar. Tá legal?